Together, we will make America strong again. We will make America proud again. We will make America safe again. And yes, together, we will make America great again. Fogo e Fúria. Ver o mundo a partir da América. Ora viva, um bom ano. Cá estamos nós de novo, desta vez em 2025. Um bom ano para todos. Cá estamos para mais uma temporada de Fogo e Fúria. Comigo, a partir dos Estados Unidos da América, o jornalista do Público, Pedro Guerreiro. Viva, Pedro! Olá, Ruben, tudo bem? Estamos a semana e meia da segunda tomada de posse de Donald Trump. Desta vez o presidente eleito tem feito uma série de ameaças que estão a deixar o mundo em alvoroço, ou pelo menos parte dele. Esta semana Donald Trump voltou a pressionar aliados como a Dinamarca e ali mesmo ao lado o Canadá, com ideias de expansão territorial. Make America Great Again também, com uma expansão para a Groenlândia ou para o Canadá, por exemplo, com uma longa conferência de imprensa onde o presidente eleito admitiu tomar a região autónoma da Dinamarca pela força e obrigar o Canadá a juntar-se aos Estados Unidos através de pressão económica. Pedro, vamos começar pela Groenlândia, que é uma gigante ilha com uma grande quantidade de gelo e muito pouca gente. Estamos a falar de cerca de 50 mil pessoas. Por isso, pergunto-te qual a obsessão do presidente eleito Donald Trump com este território da Dinamarca? Olá, Ruben. Em primeiro lugar, peço desculpa aos nossos ouvintes por uma pequena constipação, mas vamos a isto. A questão da Groenlândia é menos bizarra e exótica do que possa parecer. A Groenlândia é muito importante por dois motivos que o aquecimento global vai intensificar nas próximas décadas e que Trump tem referido nos últimos tempos. Por um lado, a segurança militar, por outro lado, a segurança económica. Sobre o primeiro motivo, basta olhar para o mapa. A Groenlândia, um território autónomo dinamarquês, é uma ilha gigantesca a partir da qual pode ser possível controlar o tráfego naval no Oceano Ártico, onde o degelo tem tornado mais possível que haja ali uma rota comercial permanente entre a Ásia, a Rússia, a América do Norte e a Europa. Esse degelo também vai aproximar a Marinha Russa do Atlântico num quadro de crescente colaboração entre Moscovo e Pequim. Portanto, o Ártico vai ser uma região cada vez mais estratégica e importante do ponto de vista comercial e militar, e é natural que países como os Estados Unidos, que já conta com o Alasca como um território ártico, estejam interessados em aumentar a sua presença económica e militar na região. O segundo motivo é o da imensa riqueza que está escondida por debaixo do gelo da Groenlândia. Reservas de petróleo, de gás natural, urânio, as chamadas terras raras, que são um conjunto de minerais raros muito importantes para a indústria tecnológica e que atualmente a China controla em cerca de 70% ou 80% da produção mundial. Ora, toda esta riqueza também pode ficar mais acessível com o degelo que está a acontecer na Groenlândia e também por isso é um território muito apetitoso para os norte-americanos. Sabemos que Donald Trump é um homem também do bluff. Durante toda a vida de homem de negócios praticou este bluff e por isso o que te pergunto é quão séria é esta ameaça ou quão a sério nós podemos levar estas palavras do presidente Donald Trump. Isto, de facto, parece ser uma tática negocial antiga, daquelas que associamos a um empresário como Donald Trump. E, de facto, o marketing e os negócios são a sua formação intelectual, não é propriamente política pura e dura. A tática de apresentar uma proposta inicial completamente ridícula ou de fazer uma ameaça muito grave para empurrar o outro lado a negociar um meio termo mais razoável. Um pouco como quando vamos a um mercado em Marrocos e nos pedem um preço absurdo e nós apresentamos outro preço completamente absurdo até chegar a meio termo. Aqui o meio termo desejado por Trump pode não ser exatamente a compra da Groenlândia,
que é uma proposta que ele de facto tem sugerido já desde o primeiro mandato e que a Dinamarca rejeita frontalmente, e pode antes passar pela expansão da presença militar norte-americana que já existe na Groenlândia, onde fica a base aérea de Thule, ou de Pituffik, o nome nativo groenlandês, no noroeste da ilha, ou então pela concessão de direitos de exploração de petróleo e de outros minérios. Por outro lado, a verdade é que os Estados Unidos têm a faca e o queijo na mão, porque a Dinamarca tem uma presença militar muito pequena e muito frágil na Groenlândia. É uma ilha enorme, mas que apenas tem 50 mil habitantes, e estão sobretudo concentrados em meia dúzia de localidades. O resto é gelo, pelo que seria muito fácil aos norte-americanos tomarem controle militar dessa meia dúzia de localidades e, consequentemente, de toda a ilha da Groenlândia. Agora, é possível isso acontecer, tal como sugeriu Trump na conferência de imprensa de terça-feira? Bom, pelos vistos, na Alemanha e em França, os respectivos governos levaram essa ideia suficientemente a sério para condenarem as declarações de Trump, e para o ministro dos Negócios Estrangeiros de França, Jean-Noël Barrot, dizer que a União Europeia não deixará que um Estado-membro seu seja invadido. E uma crise desta natureza seria o fim da NATO, que é uma aliança que Trump claramente despreza, que considera um mau negócio para os Estados Unidos, e, portanto, também é interessante avaliar se esta crise artificial e completamente desnecessária não será mais uma tática para corroer a NATO e criar uma nova situação internacional em que cada país europeu passa a ter de dialogar isoladamente, diretamente com os Estados Unidos, a sua proteção militar. Por fim, deixa-me só fazer mais um ponto. Toda esta ideia da Groenlândia é profundamente impopular e insultuosa para o povo da Groenlândia, que tem um elevado grau de autonomia em relação à Dinamarca, apesar da sua grande dependência económica, e que desde 2009 está legalmente habilitado a poder um dia referendar e decidir a sua independência. Portanto, o que os groenlandeses querem discutir neste momento não é serem colonizados por outro país, é que tipo de relação querem ter com a Dinamarca e se vão um dia ou não ser um país independente. E em relação ao Canadá, Pedro, esta ideia de forçar economicamente o Canadá a integrar os Estados Unidos é séria, tendo em conta a dimensão enorme do país? Nós estamos a falar da Groenlândia, estamos a falar de um país gigante, com um exército também ele grande, com milhares de quilómetros de fronteira partilhada com os Estados Unidos. É sério tudo isto, Pedro? Em primeiro lugar, bem lembrado a importância económica e a dimensão do Canadá. Segundo maior país do mundo em área, uma economia do G7 e 40 milhões de habitantes, ou seja, mais ou menos a população da Califórnia ou de Espanha. Apesar disto, o Canadá é muito dependente dos Estados Unidos. 75% das exportações canadianas vão para os Estados Unidos. E a ameaça de imposição de tarifas aduaneiras sobre os produtos canadianos é, de facto, muito, muito grave para a economia canadiana. E, aliás, esse prognóstico sombrio que pesa sobre o Canadá foi uma das razões para a admissão, na segunda-feira, do primeiro-ministro Justin Trudeau, embora a crise política canadiana já viesse de trás e tivesse, sobretudo, a ver com a inflação, com a crise na habitação e, politicamente, com a perda de apoio parlamentar que os liberais de Trudeau tiveram no último ano. Mas a ideia de que os canadianos trocariam a independência por vantagens económicas é mais uma vez baseada numa falta de conhecimento de Trump em relação ao resto do mundo. Ao contrário do que diz Trump, o Canadá não é uma coisa qualquer que fica para lá de uma fronteira artificial. O Canadá é um país com uma cultura cívica e política diferente dos Estados Unidos. É um país, nesse sentido, um bocadinho mais europeu do que os Estados Unidos, nomeadamente nos serviços sociais e de saúde pública que o Canadá oferece à população. E o Canadá é, ao mesmo tempo, um país muito complexo. Tem o Quebec, que é uma província francófona com um grande grau de autonomia e que, tal como a Groenlândia, está muito mais próximo da independência do que qualquer ideia absurda de se juntar aos Estados Unidos. Tem as províncias marítimas do Atlântico, que também tem uma cultura muito própria, com a Terra Nova, que é quase uma pequena Irlanda do outro lado do Atlântico. Tem o Ontário, que tem historicamente grandes ligações à Commonwealth, ao universo britânico. Enfim,
É todo um conjunto de províncias e de territórios que têm um caráter muito próprio e que no seu conjunto fazem do Canadá um país a sério, que é estruturalmente diferente dos Estados Unidos, até na relação em que os descendentes dos colonos europeus têm com os povos nativos. É um país muito mais mestiço do que os Estados Unidos nesse sentido. E basta conhecer um bocadinho da cultura popular canadiana para perceber que os canadianos acham ridícula essa ideia de se juntarem aos Estados Unidos. Caso haja dúvidas, em dezembro foi feita uma sondagem no Canadá e 82% dos inquiridos recusaram a ideia de se juntar aos Estados Unidos. Apenas 13% concordaram. E isso são números muito mais patrióticos do que revelam, por exemplo, aquelas sondagens que de tempos a tempos perguntam aos portugueses se querem fazer parte de Espanha. E até mesmo naquelas províncias centrais do Canadá, Alberta, Manitoba, Saskatchewan, que culturalmente têm muito a ver com o Midwest e o Oeste dos Estados Unidos, até aí a rejeição da ideia é superior a 70%. Portanto, nunca o Canadá se juntaria voluntariamente aos Estados Unidos, mas, mais uma vez, esta conversa reveladora do desrespeito que Trump vai ter no regresso à Casa Branca face aos seus aliados, de desprezo face a alianças e compromissos internacionais, também do nacionalismo e do militarismo da próxima administração Trump, e os europeus e os canadianos devem encarar estas declarações de Trump como algo mais do que uma piada. Pedro, a tomada de posse de Donald Trump está marcada para dia 20 de janeiro. Cá estaremos para falar sobre ela. Foi Fúria regressa para a próxima semana. Um abraço. Um abraço. E até lá. O público fica no ouvido.